1 João, capítulo 3, versículos 16 até o versículo 20. Diz assim: Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos nem de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim, saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar. Porque Deus é maior que o nosso coração e sabe de todas as coisas. Que Deus clareie o nosso entendimento e os nossos corações na exposição da Tua Palavra. Nós vimos na mensagem passada que João inicia um segundo grande bloco da sua carta, o que deixa alguns já assim animados, porque fala, bom, já passamos da metade, sinal que há uma esperança no fim do túnel de acabar uma série. Eu ainda vou ter a coragem suficiente para fazer como um dos meus professores no seminário, que ficou 4 anos expondo o Evangelho de Mateus lá na igreja dele, né? E fala para cá, é um livro, Novo Testamento muito grande. E depois ele passou outros 4 anos expondo 1 Coríntios. E aí imagina o pessoal, né? Tem gente que ouve a 11ª mensagem de João e fala assim, esse livro de 1 João não acaba nunca, né? Então nós vimos a mudança de um Deus que é paz, e por isso os cristãos devem viver na luz, um Deus que é luz, e por isso os cristãos devem viver em luz e não nas trevas, andar na luz, senão há uma incoerência daquilo que nós cremos, daquilo que nós praticamos. E agora nós vamos ver que um cristão vive em amor porque crê num Deus que é o Deus de amor. Então nós vimos na mensagem passada, do versículo 11 ao versículo 15, a importância do amor. Por que o amor é importante para o cristianismo? E 2 exemplos do que não é amor. Lembra? Amemos aos outros, não como Caim e não como o mundo. Porque na verdade Caim e o mundo nos odeia. Caim odiou Abel e do mesmo jeito o mundo nos odeia. Por outro lado, aqui vem agora um exemplo positivo do que é o amor. E claro, ao falar sobre o exemplo positivo, não poderia deixar de falar do maior exemplo. E não só do exemplo, mas daquele que possibilita, inclusive, o fato de nós podermos amar uns aos outros. Eu me lembro que, numa das pregações de 1 João, não vamos lembrar de qual, obviamente, mas nós começamos a pregação tratando dos vilões. Lembra? Darth Vader e Saruman e todos aqueles vilões que nós temos famosos, né? Se você gosta de Dragon Ball Z, essas coisas, tem que me falar os vilões, porque eu não faço a mínima ideia. Então eu sei que eu nunca vou conseguir abordar todos os públicos, porque tem uns que eu não sei, não faço a mínima ideia qual que é o vilão desse coisa, assim. Eu sei que existe só, mas não sei nem o nome do herói nem do vilão. Mas nós falamos do vilão e deixamos os heróis de fora nesta mensagem, justamente porque nós estávamos falando do mal ali, né? Do grande problema do mal que João trata. Por outro lado, sabemos que toda a história tem um vilão, mas tem sempre um herói. Por outro lado, tem um cantor que eu gosto muito, né? Tem muito tempo, é uma banda quase que independente que tem lá em Minas Gerais, e como um amigo meu do seminário era da mesma igreja dele, falou assim, olha que legal, um amigo meu lançou um CD, ouça aí esse CD, que legal. E eu ouvi, gostei muito, e eu fiquei por muito tempo assim, falei, cara, eles sumiram, né? Depois eu descobri que eles trocaram de nome. O cantor ele chama André Costa, e hoje se acha o grupo pelo Canto Verbo. Mas na época que eu conheci, chamava Período Letivo. Eu tinha um outro nome. Aí ele tem uma música que ele diz assim, que nem os heróis que ele viu em filmes em gibis morreria no lugar de um vilão como eu. Há uma diferença desses heróis, assim. Tanto é que se você gosta de filme, já viu o Patriota? Esse é o nome mais incoerente da história dos filmes. Porque o país está em guerra, ele não quer ir para a guerra até que matam a mulher e os filhos dele. E aí ele vai para a guerra. Eu falo, que patriota é esse? Um egoísta, que vai vingar a morte da sua família, não um patriota. Os interesses são puramente egoístas, puramente de vingança porque mataram a família dele, né?
Desculpa, você não viu o filme. Mas também já faz tanto tempo que você não viu até agora. Não vai ver mais. É igual aquele pessoal que fala assim, né? Às vezes fala assim, esses dias eu vou falar de um filme chamado Vento Levou, acho que eu vou assistir. Esses dias eu vou falar de um filme, eu falei, gente, não lá, né? Tem clássicos do passado que já deve ter visto já, né? Mas perceba, há uma diferença nestes heróis dos filmes, heróis dos quadrinhos, para o nosso grande herói, para o nosso Jesus Cristo. Porque ele morre, e a gente às vezes pensa, né? Os vilões são os outros. Ele morre por um vilão como nós. Nós éramos os vilões da história. Por isso que João inicia o seu parágrafo a respeito, mais um parágrafo a respeito do amor, dizendo: nisto, especificamente nisto, podemos conhecer o que é o amor. Ou seja, o amor só pode ser conhecido, porque o amor na Bíblia não é um sentimento. Se fosse um sentimento, ia ser algo muito subjetivo, muito vago. João fala, nós conhecemos o amor nisto, é nesta manifestação, é neste ato. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. É como se João estivesse falando, se Jesus Cristo não desse a sua vida por nós, nós nunca saberíamos o que é de fato o amor por excelência. Nós nunca conheceríamos o amor de verdade se Jesus Cristo não desse a sua vida por nós. Mas porque Ele deu, hoje nós temos um padrão de excelência. E quando alguém fala, defina o amor, você pode com todas as palavras dizer, Jesus Cristo deu a sua vida por pecadores. Não há amor maior do que esse, não há qualquer coisa que possamos fazer, qualquer coisa que você faça por um familiar seu, qualquer coisa não chega aos pés deste amor sacrificial, deste amor que se entrega, que se doa. Agora, claro, lembra que João aqui está combatendo os gnósticos, aquele grupo que estava se infiltrando na igreja. E os gnósticos, a própria palavra, gnóstico, vem de gnoses, de conhecimento, falavam que só eles detinham um verdadeiro conhecimento. E João veio falando assim, não, nós podemos conhecer o amor. Não por causa de vocês que detêm o conhecimento. Agora imagine João escrevendo isso e ele estava lá. Ele não só estava lá, como ele estava lá de fato, porque quando os 11, que Judas já tinha se enforcado lá na sua vida, quando os 11 sobraram ali, somente João estava aos pés da cruz. Somente ele podia também estar acompanhando todo o julgamento, porque ele era de uma família sacerdotal, e ele tinha acesso a lugares que os outros não tinham, no templo, alguns lugares assim, então ele podia estar lá. Mas enquanto todos os outros fogem, Jesus da cruz fala assim, Maria, esse aí agora é seu filho, João, esse aí é sua mãe, você cuida dela. Provavelmente José havia morrido já e precisava de alguém de cuidar de Maria, e ele encaminha João e Maria. Mas o fato de Jesus ter falado na cruz, eis aí, significa que ele estava lá, em loco, presencialmente, olhando o maior ato de amor da história. De maneira que ele pode dizer, nisto, é neste ato, é neste aspecto que conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Perceba que lá em 1 João capítulo 2, no versículo 2, nós vimos que João, ao falar sobre a propiciação de Jesus Cristo, ele diz que essa propiciação não é só a respeito de nós, a preposição que ele usa é uma preposição que é peri, que é a respeito de, mas é a respeito do mundo todo, ou seja, não há outra maneira de propiciação, outra maneira de salvação que não seja por Cristo. Só há um modo, é a respeito do mundo inteiro, não é? Os muçulmanos têm um jeito de se salvar, os budistas outro jeito de salvar, só há uma no mundo todo, que é Jesus Cristo. Por outro lado, quando ele fala dos benefícios desta salvação, e aí a proporção que ele usa é hiper, que é em benefício de, ele fala que este amor, Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Porque embora o sacrifício dele seja a respeito do mundo inteiro, mas ainda assim os beneficiados são só aqueles eleitos, os salvos, aqueles que foram escolhidos e aqueles que entregaram a sua vida a Jesus Cristo. Esses são os beneficiários deste amor, esses são o alvo do amor de Jesus Cristo. Jesus Cristo nos amou de uma maneira inexplicável e deu a sua vida por nós. Por isso, o texto continua, devemos dar a nossa vida por nossos irmãos.
Este verbo devemos aqui é um dever de estarmos em dívida. Se você olhar a carta de Filemão, eu ia falar capítulo 1, mas só tem um capítulo, né? Redundante. Lá no versículo 8, Paulo vai falar assim, Paulo vai escrever para Onésimo, né? Porque Filemão é um escravo que fugiu. E aí ele volta para lá, escreveu para Filemão, porque Onésimo é um escravo que fugiu, né? Trocando um escravo e o Senhor aqui. E aí Paulo fala assim, Filemão, se ele te prejudicou em alguma coisa, ou se ele te deve alguma coisa, e Paulo vai usar exatamente essa mesma palavra, se ele ainda te deve alguma coisa, põe na minha conta, pendura aí para mim, né, que um dia eu vou te pagar. Releva a dívida dele. Então, o fato de Jesus Cristo ter dado a sua vida por nós, nos coloca numa posição de devedores. Nós agora estamos em débitos, não somente com Deus, mas com os outros. O texto diz, nisto conhecemos que é amor, Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos, do mesmo jeito que Ele deu a sua vida por nós. Esta mesma palavra também é usada lá naquele grande episódio de lavar os pés, né? Quando Jesus fala assim, bom, vocês viram o que eu fiz? E de fato eu sou o Senhor, sou o mestre, e se eu, sendo o Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, vocês devem, vocês agora têm uma obrigação, vocês estão em dívidas de lavar o pé de quem? De Deus, uns dos outros. Justamente porque eu lavei os pés de vocês, e tudo o simbolismo daquilo que significa, né? Não era só um ato de humilhação, porque quando Pedro fala, então lava todo o corpo, aí Jesus fala, não, você já está limpo, é só lavar o pé. Então é mais do que simplesmente um ato de humilhação de lavar o pé, era uma simbologia da purificação espiritual mesmo que Jesus Cristo estava fazendo na vida deles. Tanto que ele fala, Pedro, você não precisa tomar outro banho, você já está limpo, é só os pés, não precisa lavar o corpo inteiro outra vez. Quem já foi purificado não precisa ser purificado outra vez. Mas agora vocês devem, vocês estão em dívida e devem lavar os pés uns dos outros. É isso talvez o que Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 6, quando o amor de Cristo nos constrange. Ele nos deixa assim, sem jeito. Sabe? O amor dele foi tão grande que a gente fica assim, sabe quando você chega num lugar constrangido, sem jeito, assim, sem saber o que fazer? É isso que faz o amor de Cristo por nós. Mas este constrangimento, esse senso de obrigação, de dever que nós temos, deve ser pago agora para os nossos irmãos. E não pense você que fala assim, não, mas eu prefiro amar a Deus, pagar isso a Deus. Jesus Cristo mesmo disse, tudo aquilo que fizeres a um destes meus pequeninos, a mim vocês estão fazendo. Ou seja, justamente no meu amor ao próximo, de demonstrar o amor ao próximo, que eu estou demonstrando o meu amor a Deus. Então, John vai falar isso mais para frente também, né, na carta. Naqueles déjà vus das cartas de João, que primeiro você fala assim, eu já ouvi isso em algum lugar, ele vai repetir essa ideia com mais clareza. Então este débito que existe agora em nós, em que devemos dar as nossas vidas pelos nossos irmãos. A palavra vida aqui é a palavra psique. Porque existia a palavra vida zoe, que é a vida física da pessoa mesmo, né? A zoe. Existia essa palavra, mas é a psique, é a alma. É você se entregar, sabe? Eu me entrego de corpo e alma e de coração, lembra da música, né? Sabe você se entregar mesmo, assim? Alguns não lembram da música, né? Os mais novos, que música é essa? Enfim, tinha uma música antigamente que falava isso. Mas sabe quando você entrega de corpo e alma, você se entrega? É essa a ideia, é se dar pelo outro. Jesus Cristo se deu por nós. Filipenses fala que Ele abriu mão da sua glória. Ele podia lá do céu falar assim, Deus, aos 45 do segundo tempo eu desço, morro na cruz, assim, não, ele se entregou integralmente, abriu mão de toda a glória. É esse entregar, é entregar de corpo e alma mesmo, tudo, entregar a sua psique para o outro. Isso é o amor. Mas ele vai explicar de maneira mais prática o que é este amor. Versículo 17. Se alguém, então agora vem a prática disso, né? Ele está aplicando este grande conceito do amor. Se alguém tiver recursos materiais
e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Percebe? É algo bem prático, é algo bem palpável esse amor. Se alguém tiver recursos materiais, ele falou da vida, usando a palavra psique. Agora ele vai usar uma outra vida, uma outra palavra, vida, para descrever aqui, que é a bios. Bios é a vida assim, aqui neste mundo. Então por isso que é recursos materiais, é a vida deste mundo. Se alguém tiver possibilidades aqui, agora, relacionado aqui, não é aquela possibilidade do tipo assim, vou orar por você. Isso é importante, claro. Mas a gente esquece que quando João e Pedro estavam passando e viu um mendigo lá, que o cara não podia andar, tudo, falou assim, ó, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho eu te dou, eles estavam falando a verdade. Eles estavam falando a verdade, provavelmente eles não tinham mesmo. Não é assim, ó, eu tenho, mas vamos lá, né? Não é isso. Ele está falando, ó, se você tiver realmente recurso, não é chegar batendo o mão e falar assim, eu vou orar por você. E o cara falou assim, eu sei que você vai orar por mim, mas minha barriga está roncando, assim. Eu sei que você vai orar por mim, mas as crianças estão sem comida em casa. Eu agradeço a sua oração. Mas não é dessa ajuda espiritual que nós damos a outra pessoa que é importante no cristianismo. Ele está falando de recursos do aqui e agora, do mundo. Se você tiver possibilidades de recursos... Agora veja que essa palavra, e toda essa expressão, na verdade, é mais genérico do que a NVI decidiu traduzir. Porque quando a NVI diz, tiver recursos materiais, parece que você está pensando em dinheiro, não é? Recursos materiais, parece que está ali. Mas quando fala, aquele que tiver a vida deste mundo, parece que está pensando em outras possibilidades de você demonstrar esse amor, e não só o financeiro. Por exemplo, chega num domingo à tarde, você sai da IBD aqui, aqueles que vem da IBD, sai da IBD aqui, está com a barriga roncando, de fome, chega na sua casa, o irmão da igreja te liga. Nossa, estou passando por um problema aqui, urgente, eu preciso de uma ajuda, de alguém para levar meu filho no hospital. E aí aquela carninha cheirando na churrasqueira lá. Sabe, não é só o dinheiro aí, né? Se bem que hoje em dia o pessoal fala assim, ó, eu estou chamando um Uber para você para não perder a carne. Não é só o dinheiro em si, mas sabe, é você se doar para o outro mesmo. E esse de se doar é abrir mão do conforto, de tempo, de prioridades e inclusive muitas vezes do dinheiro. Mas não se resume a isso. É se você tem possibilidades neste mundo de ajudar o outro de maneira sacrificial, se entregando, porque qualquer ajuda você está dizendo não para alguma coisa que você gostaria de estar fazendo para falar sim para outra pessoa. Sempre a gente abre mão de alguma coisa, mesmo que seja o descanso. Mas sempre a gente fala não para alguma coisa. Então é sempre sacrificial. Se você tiver essa oportunidade e vendo ou sabendo que um irmão está em necessidade, está carente, está precisando da sua ajuda. Então você tem o recurso, a pessoa está precisando, mas aí ele fala, não se compadecer dele. Literalmente aqui é se você fechar suas entranhas. Mas é uma expressão engraçada, né? Porque o coração, pro judeu, o pensamento judeu, o pensamento grego, não é onde tem as emoções, igual a gente, né? Meu coração está palpitando pela outra pessoa. A gente usa o coração, mas para eles não. As emoções mesmo, e eles são mais coerentes que nós. As emoções vêm das entranhas. Quando Paulo fala assim, né? Esses entranhados afetos de misericórdia. É aquele borboleta no estômago. Sabe quando você sente assim, você vai fazer uma prova, né? Você vai fazer uma prova, você sente um gelo na barriga, aquela coisa. É ali que dá a reação. Por isso que eu falo assim, é as entranhas. Ou seja, alguém que se olhou a necessidade, ele tem o recurso, mas ao invés dele se compadecer, ele fecha isso. Ele fecha isso. Ele não deixa sentir isso. Falando, não vou sentir, não tem nada a ver com a história. Não é minha responsabilidade. Ele deixa, o outro vai cuidar. Não sou eu que tenho que fazer isso. Ele fecha as suas entranhas. Ele inibe este sentimento que gerou nele, essa compaixão. Por isso que ele me traduziu, né? Não se... Calma, acordou, não? Percebi, uma despertada aí.
As crianças brincam de manhã e esqueceram de fechar a janelinha ali para fiquem tranquilos, vocês estão em casa, nós estamos bem aqui na igreja, não aconteceu nada. Então, não se compadecer dele, você fecha aquele processo. Você tem o recurso, você olhou alguém que tem necessidade, mas fez aquela vista grossa. Você alguém vai ajudar ele, alguém vai dar atenção para ele. Um dia alguma coisa vai acontecer. João fala, se a pessoa passar por isso, como pode o amor de Deus permanecer nele? O que João está dizendo é, será que ele é um beneficiário do amor de Deus? É isso que João está questionando. Lembra? Deus nos amou, Jesus Cristo nos amou, Ele deu a sua vida por nós. A pessoa não fala, será que ele realmente tem o amor de Deus nele? Fazendo isso? Agora, há duas grandes coisas que prejudicam, e é sempre bom falar nisso, porque há uma polarização em tudo hoje, né? Há duas grandes coisas que prejudicam no dia de hoje esta prática cristã. Primeiro é aqueles que compram esta filosofia do mundo de vida aí fora, de um capitalismo desenfreado, achando que o grande objetivo da sua vida é trabalhar, ficar rico e depois usufruir do seu dinheiro. Está cheio de gente assim, que de segunda a sexta, quando não sábado, domingo, feriado, que der, trabalha 24 horas por dia para ganhar o máximo de dinheiro possível e ficar rico para quê depois? Para poder viajar um dia outro com a família. Está cheio de gente assim. Para pelo menos ver se dá algum significado na vida. Ou, sei lá, comprar uma Ferrari, um Camaro amarelo, alguma coisa assim. E ele acha que realmente o objetivo da vida é esse. Eu gosto, às vezes, de sofrer. Sabe? De sofrer. Porque quando não tem nada passando na TV, de fato é difícil achar coisa passando na TV. Se não está passando esporte bom, o restante para mim não presta, né? Jornalismo, então, tá ruim. Novela nem se fala. Assim, mas não tem coisa. Aí eu ponho naqueles canais assim que passa lá. Mansões, eu gosto de ver, para arquitetos também, falar, vou ver isso daí, né? Aí essa semana eu estava vendo lá, a gente fica só namorando, assim, tem um programa que a Aline assiste que é assim lá, Sonhada Casa no Lago. Tadinho, o cara decidindo entre 3 casas do lago, qual que ele vai comprar? Se é de $1 milhão, se é de $500 mil, sabe? Isso daí, né? A gente fica assistindo. Verdade, depois aí fica assistindo lá. Tá, tranquilo, só vamos assistir isso daí. Aí eu estava vendo um programa essa semana. De um cara que tinha uma garagem subterrânea, e ele abriu essa garagem assim, lá tinha 50 motos. Um cara que é colecionador de moto. Mas não é aquela moto que a gente tem condição de comprar, sabe? Parcelando em 60 vezes, né, no crediário. Não é essa moto. Cada moto lá assim, ó, $50 mil. E assim, moto que ainda com etiqueta, ele falou assim, daqui eu vi lá numa exposição, fizeram 5 só no mundo inteiro, aí eu comprei, mas nunca usei, tá aqui, comprei para deixar aqui, nunca, zerinho ainda, assim. Mas, gente, se Jesus encontrasse com um cara desse, sabe o que ele ia falar? Louco! Amanhã te pedirão a tua alma. E o cara ia falar para Jesus assim, né? Ó, tem tantas motos que eu tive que aumentar a minha garagem para caber todas as motos. Mesma história do cara. A colheita foi tanta, eu tenho tanta coisa que eu tenho que aumentar o meu celeiro, porque eu nem tenho onde guardar tudo isso. Deus fala, louco, mas vai pedir a tua alma. O que vai fazer com essas motos aí depois que eu morrer? Você acha que seus filhos vão fazer o quê com isso daí? Louco! E tá cheio de gente assim. E não precisa ser só com motos assim. Não precisa ser só com motos. Por exemplo, eu gosto muito de livros. E eu sei que ter livros é algo assim, tentador para quem gosta de livro. É tentador. A gente fica assim, sabe? Quem gosta entende assim, né, realmente. Até quando você já tem um livro, mas a editora lança um com uma capa diferente, atualizada. A editora fala assim, ó, aumentou só um parágrafo no livro. Assim, não é possível. Aí você economiza, tal, e adquire o livro. E eu já vi várias histórias, na minha área, né, teologia, mas deve ter as outras áreas aí também, de teólogos que tinham aquela biblioteca enorme e tal. Aí o cara um dia morre, os filhos olham para aquilo, esse outra profissão e falam assim, vou achar alguém aí, um doido que me dá 5 anos de doido. Porque pra gente é uma coisa assim, mas percebe como é muito fácil você cair naquela idolatria, naquela coisa de achar que o significado dele está nisso, eu preciso ter as coisas, eu preciso conseguir alguma coisa, eu preciso comer sempre bem, o objetivo da vida não é esse. Não é esse. Lembra do objetivo da vida de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio aqui para servir e não para ser servido, para dar e não para receber. E este foi o amor que Ele nos deu. E é assim que nós devemos amar os nossos irmãos.
Então, se você está neste sonho americano que chegou agora para o Brasil, só que aqui é o pesadelo brasileiro, né? Esse sonho de vida, e achando que o objetivo da vida é isso, cuidado. Se amanhã te pedir a tua alma, tudo que você está semeando aqui neste mundo, tudo que você está plantando neste mundo, de que vai servir? Obviamente, não tem nenhum problema você poder comprar uma moto, comprar livros, comer bem, você não entende. O problema é as pessoas que só estão pensando nisso, achando que isso é o grande objetivo da vida. Quando eu ganhar 50 mil por mês, aí eu posso descansar. Aí, sabe, aqueles objetivos capitalistas e tudo mais que nós temos. Isso é uma coisa que atrapalha. Por outro lado, lendo um dos livros do C.S. Lewis, na época dele, no século XX, denuncia o que ele chamava de um socialismo teórico. Porque ele olhou para a geração dele e viu assim, agora você está cheio de jovens preocupados com o pobre. Estão preocupados. Mas sabe o que eles fazem? Nada. Porque eles acham que tudo é função do governo fazer. O governo tem que cuidar desse povo aí. O governo tem que dar uma atenção para esse povo aí. Então, o governo vai cuidar disso daí. Tem que cuidar. E aí eles são assim, aquela coisa, não, mas eu sou a favor dos pobres, sou a favor... O que você faz? Nada. Douglas Wilson, num dos seus livros, fala que muitos cristãos, o problema deles é trocar a responsabilidade bíblica, que é minha e sua, para o governo. Porque na Bíblia, toda vez que fala de uma assistência, lembra lá na distribuição de alimentos em Atos 6, das viúvas, e um dia acharam essa lista, né? A lista eram 3.000 viúvas na igreja de Jerusalém, inicial. 3.000 viúvas. Provavelmente os homens morrendo na perseguição, ficava viúva. E aí, os apóstolos, quem que cuidava dessas viúvas? A igreja. Os apóstolos falam assim, separe 7 homens para cuidar delas, para distribuir de alimento, para que ninguém fique sem alimento. É nossa responsabilidade como igreja cuidar desse pessoal. Nós não podemos terceirizar aquilo que é a nossa responsabilidade para o Estado, para a ONG, para qualquer outra coisa. Nós que devemos cuidar dessas pessoas. Então, tanto aqueles que caem para um capitalismo desenfreado e acham que o objetivo da vida é ganhar dinheiro, quanto aqueles que caem para um socialismo teórico que acham que eu amo as pessoas, mas não faço nada por elas. Acho que tudo o Estado vai dar conta, o Estado vai dar um jeito um dia. Essas duas coisas impedem que nós, de fato, amemos como Deus nos amou. Então, se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode? Ou em outras palavras, será que o amor de Deus permanece nele? Será que ele é beneficiário? Será que foi por ele? Versículo 18. Filhinhos, não amemos de palavra e de boca. Literalmente palavra e língua. As pessoas falam. Não amemos de palavra e de boca. Mas em ação e em verdade. E ele coloca a verdade propositadamente, para nós chegarmos à conclusão que amar de boca é uma mentira. Não é verdade. O amor de verdade é um amor prático, um amor que se doa, que se entrega, que acorda às vezes de madrugada para ajudar o outro, que deixa muitas vezes de comer porque o outro também está passando necessidade, que deixa de comprar uma roupa do ano lá, tudo pensando no próximo, que abre mão de alguma coisa para pensar no outro. Me lembro de um jovem que tinha lá na igreja de Piracicaba, um amigo meu, e nós tínhamos um trabalho com algumas crianças num bairro carente ali, e muitas pessoas iam antes de chegar na igreja, passava ali, pegava algumas crianças que cabiam no carro e trazia para lá. E naquela época era assim, né? Quanto coubesse, entrava. Hoje em dia tem as cadeirinhas e tal. Né? Quanto coubesse, ia pondo no carro e ia levando para a igreja. E aí ele chegou um dia e falou assim, assim que eu casar, vou comprar uma saveira. Não para levar o pessoal na carroceria, não. É para falar assim, aí só cabe eu e minha esposa. Sabe? O carro é meu. O carro não é seu, o carro é do reino. O que você tem foi dado por Deus para ser usado em prol do reino. Seu carro é do reino, seu dinheiro é do reino. Tem gente que fala assim, não, mas eu dou meus 10% na igreja. Não quer dizer que o restante é seu. Você é do reino. Você deve usar com sabedoria. Não quer dizer que você não pode usar para você também.
Mas não é, eu dou 10% para a igreja, o restante, ou menos, ou mais, enfim, e o restante eu faço o que eu quiser. Não, você não faz o que você quiser. Deus continua sendo dono de tudo, de toda a sua vida, 100% da sua vida. De modo que se você já ofertou até 20%, mas olhar para o irmão que está em necessidade, bom, os discípulos às vezes vendiam, os apóstolos ali, né, o Barnabé e outros, vendiam terrenos. Terrenos inteiros. Pensou? Você ficar a vida toda juntando seu dinheirinho para entrar na minha casa, minha vida e comprar a sua. Finalmente eu comprei. Aí você fica sabendo de um monte de gente que está passando na cidade, você vai lá e fala assim, quer saber? Vou vender isso daí mesmo, paga um aluguelzinho ali. É isso que eles faziam, vendiam terreno. Você vai comprar um terreno hoje aqui, né? Nossa, caro pra caramba. Pode pegar o terreno. Ajuda o povo aí. Isso não é amar só de palavra, só de boca, só de língua, mas é amar de ação. A palavra aqui é obra, é você fazer de fato alguma coisa. E isso vai mostrar que o seu amor é um amor de verdade. Agora, nós não pregamos aqui a teologia da prosperidade, nós não acreditamos nisso, porque Deus não tem nenhuma obrigação conosco de retribuir. Na verdade, tudo que nós fazemos, nós estamos retribuindo aquilo que Ele já deu. Mas há um paradoxo no cristianismo, que só experimenta quem acredita nisso daqui. De fato. E se você duvidar, fala assim, será que isso é verdade? Começa a fazer isso. Você vai experimentar isso. Abra lá em Provérbios. Olha o que Provérbios fala. Que interessante. Provérbios, deixa eu ver se é o 21 aqui. Provérbios 11, versículo 24. Olha que interessante. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Mais uma vez. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Nós não fazemos barganha com Deus. Nós não ajudamos o próximo pensando no que nós vamos ganhar. Nós já ganhamos tudo que nós precisávamos. Nós só passamos. Nós já ganhamos. Mas a matemática do reino é uma matemática diferente nossa. A nossa matemática é essa: quanto mais eu juntar, mais eu vou ter, mais eu vou poder usufruir do meu dinheiro. A matemática do reino é totalmente diferente. E talvez alguns aqui já tenham presenciado isso. Mas é justamente naquele mês que você está mais generoso, que você, de alguma maneira você não sabe como você come melhor. Sobra aquele dinheiro para comer uma pizza e você fala assim, de onde veio isso, né? De onde que surgiu isso daqui? É até inexplicável, porque não é algo humano, não é porque você fez todos os cálculos, investiu tudo certinho, está tudo assim, eu posso dar isso daqui, mas isso daqui vai ser prejudicado. Não, é aquele sacrifício, deu generosamente, e ainda assim, viu, você está bem. Talvez você não vai ver a sua riqueza, mas você está bem financeiramente. Mas fala, gente, essa é a matemática do reino. Então, filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade. Agora vamos terminar com esses dois versículos que eles são interessantes. Olha só. Assim, desta forma, fazendo isso que ele acabou de dizer, colocando o amor em prática, assim, saberemos que somos da verdade. Bom, ele já disse lá no começo que nós podemos conhecer, saber o que é o amor. E os gnósticos tinham que dormir com essa. Agora ele fala, nós também sabemos que somos da verdade. Nós podemos conhecer, saber o que é amor e saber que nós somos da verdade. Como? Praticando tudo isso. Lembra que João está escrevendo sua carta para dar ferramentas para nós sabermos que somos salvos, para ter a certeza da vida eterna. Então fala, assim saberemos que somos da verdade. Agora olha que interessante a frase que vem depois. E tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar. É interessante, né? Porque parece que são duas coisas distintas.
Existe eu e existe o meu coração. Quando o meu coração me condenar, é meio estranho, né? Eu comigo mesmo. Quando o meu coração me condenar, eu sei que mesmo assim eu posso tranquilizar o meu coração diante dele. Pode parecer estranho, mas na verdade não é estranho. Se a gente olha para os salmos, os salmistas falam assim, ó, por que você está abatido, ó minha alma? Ele está conversando com ele mesmo. Então você está preocupado. O que está acontecendo? Você não pode ser dominado por essas coisas. O que parece, tanto lá nos salmos como aqui, é que há aquilo que é o fato e a verdade, parece estar relacionado à mente, e há algumas coisas que nós, às vezes, sentimos, algumas coisas que... sabe aquela coisa que parece que você está assim, questionando alguma coisa, ou preocupado com alguma coisa, algum sentimento, alguma coisa assim. Quando isso acontece, João está dizendo, volte à sua mente, espera aí, por que meu coração está me acusando? E de fato às vezes acusa. Se a gente conversar com todo mundo que é salvo, eu acho que todo mundo já passou por isso, né? Em algum momento da vida você olha e fala assim, sou salvo mesmo? É normal, isso acontece com a gente, isso acontece mesmo. Acontece porque nós ainda somos pecadores, e por isso vamos pecar de vez em quando, eu falo isso. Acontece porque temos a natureza pecaída, nosso coração, nossa mente, ela é caída, ela não é perfeita, não pensa só das coisas do alto, pelo contrário. Então isso acontece realmente. A gente fala assim, será que eu sou salvo mesmo? Quando isso acontecer, conversa com o seu coração. Mas por que você está me acusando desse jeito? Eu posso tranquilizar o meu coração diante dele. Por quê? Não de boca, de palavra, né? Não é isso. Não é falar assim, não, eu posso tranquilizar porque eu sou isso, eu sou assim. Não. Deus me amou. Eu amo meus irmãos também. E não só isso, todas as outras provas que ele dá aqui de alguém que tem a vida eterna, de alguém que sabe que tem a vida eterna. Então você pode tranquilizar o seu coração quando o seu coração te acusar. Sabe por quê? Olha o que o texto diz. Porque Deus é maior que o nosso coração e sabe de todas as coisas. A maior parte da vida nós sabemos que somos salvos. Nós temos essa convicção que somos salvos. Não por algo que nós fizemos, né? Coitado daquele que acha que é salvo porque ele creu, porque ele não sei o quê, porque daí, coitado, está perdido, né? Ou ele fez alguma coisa, que daí sim, ele pode hoje, não creu hoje. Aí sempre depende dele, né? Mas como eu sei que a salvação é uma obra de Deus na minha vida, então Deus vai completar a obra até o dia de Cristo Jesus. Eu estou tranquilo com isso, né? Aquele que começou uma obra em vós vai completar. Eu sei disso, mas muitas vezes a gente entra nesse dilema. Mas há alguém que é maior do que essas nossas indagações. Há alguém que é maior do que o nosso coração. Há alguém que sabe de todas as coisas, mesmo quando o nosso coração, nosso próprio coração nos acusa. E quer falar ao contrário, para nós mesmos. Há alguém que conhece de fato o nosso coração. Nem o nosso coração se conhece. E nem você conhece de fato o seu coração. Mas há alguém que é maior que o seu coração. Que é maior que o meu coração. E que conhece os nossos corações e as nossas indagações. Por isso, veja bem, por isso que nós podemos tranquilizar o nosso coração diante dele. Porque nós sabemos que se nós amamos uns aos outros, é porque ele nos amou primeiro, é por causa dele, e não é por causa de mim. É porque ele me ama, porque é uma obra dele em mim, e como ele é maior que o meu coração, e como ele conhece o meu coração, e nem eu me conheço direito, eu posso tranquilizar o meu coração diante dele. Quero terminar, primeiro dando alguns exemplos, e depois olhando para um texto de Jeremias, capítulo 17. Primeiro, algumas aplicações para as nossas vidas. O texto deixou muito claro que se você é um beneficiário do amor de Deus, se você recebeu este benefício do amor de Deus na sua vida, você está em dívida e precisa pagar essa dívida com seus irmãos. Embora isso seja uma coisa muito gratificante para a gente, é aquela dívida boa de pagar, gostosa, claro que é sacrificial. Você às vezes vai ter que abrir mão de um dinheiro que você estava guardando, mas você ficou sabendo que alguém está passando dificuldade. Você vai ter que dispor do seu tempo, gastar gasolina para levar alguém, está caro essa gasolina, alguém lá, mas está caro, você vai ter que abrir mão disso. Você vai ter que abrir mão de uma prioridade sua, talvez comer uma coisa mais simples, mas chamar alguém para comer junto, porque quando é sozinho você consegue gastar mais, quando você vai pagar almoço para alguém você tem que comer mais simples, mas são sacrifícios que a gente faz, mas são sacrifícios tão bons de pagar. Tão bom quando você
de alguma maneira ajuda a outra pessoa. Então fique atento para isso. O texto diz, se você tiver recursos e ver o seu irmão, se você fica sabendo realmente que alguém está passando por isso, ou seja, fique atento para isso. Por isso que o cristianismo requer esta convivência entre nós. Por isso que não existe um cristianismo de gente desigrejada com a mão na sua casa. Porque sabe o que acontece em casa? Você liga lá a sua TV, assiste lá um bom louvor, às vezes com uma pipoquinha do lado. Quando o cara desafina, você pode até pôr no mudo. O cara desafinou, pôr no mudo. Você não tem problema nenhum. Você cansou um pouco, você estica o pé na poltrona da frente, põe lá. Você controla o seu ar-condicionado ali na TV, tá tranquilo. Aí chega a hora da mensagem, você ajeita lá no banco, agora a mensagem segue, né? Tira o pé da poltrona. Tá. Você ouve a mensagem, termina, sabe o que você faz? Desliga a TV. Desliga a TV. E eu vou dizer que aqueles que chegam já quando um minutinho para o culto acabar e quando termina já saem, não participam de pequeno grupo, de toda aquela coisa, não tem essa convivência. Eu estava ontem conversando com o pastor auxiliar lá da igreja Aliança do Calvário, lá, ele falando assim, como a gente está querendo implantar essa coisa de uma igreja ativa. Uma igreja ativa não é uma igreja que só se reúne, a gente tem um grupo, é uma igreja que está na casa do outro. Porque é assim que a gente vai saber as necessidades dos outros. Como que você vai saber o que o outro está precisando se você não conversa com o outro? Se você não pergunta, se você não se interessa pelo outro, você tem que saber qual é a necessidade do outro. E isso, claro, se você foi objeto do amor de Deus e está querendo agora sacrificialmente dar a sua vida em prol da outra pessoa. Porque tem aqueles que não querem exatamente por isso. Porque vai que eu fico sabendo de alguma coisa. Vai que eu fico sabendo de alguma coisa. Mas nós estamos em dívida com os nossos irmãos. E nós precisamos pagar essas dívidas, servindo uns aos outros. Olha para Jeremias capítulo 17. Se o seu coração já te acusou em algum momento da sua vida, olha o que diz Jeremias 17, versículo 9 e 10, e eu queria terminar com os dois versículos. Jeremias diz assim, você ficar tranquilo que não é só o seu coração. Jeremias diz, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Quem consegue compreender o nosso coração? Nosso coração é corrupto, é incurável, há um problema no nosso coração. E antes de você pensar assim, eu conheço o meu coração. Não, olha a resposta do texto no versículo 10, porque essa pergunta não fica em aberto. Quem é capaz de compreendê-lo? Versículo 10, eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. E nós sabemos que o nosso amor não deve ser em palavras, em línguas, de boca, mas de ação, de obra. E Deus conhece os nossos corações. Obrigado, Senhor, por isso. Obrigado por esta verdade tão grande. O Senhor tem nos amado. Este amor sacrificial que doou Deus Jesus Cristo para morrer na cruz em nosso lugar. E Deus coloque em nós essa consciência dessa dívida que temos uns com os outros. E de maneira ativa buscar se interessar pela vida do outro. Porque quem sabe o Senhor nos deu o privilégio de sermos usados para suprir alguma necessidade que podemos ver no convívio aqui com os irmãos. Obrigado, Deus, por esse privilégio que é poder amar agora, porque um dia nós somos amados por Ti. O Senhor só não deu só um exemplo de amor, mas é aquele que possibilita nós amarmos uns aos outros de maneira verdadeira e não só de palavras. E obrigado porque o Senhor conhece os nossos corações. O Senhor pode tranquilizar as nossas angústias, tranquilizar os nossos dilemas quando o nosso coração nos acusa. E o Senhor é maior que o nosso coração e sabe de todas as coisas. E por causa disso eu te louvo e engrandeço hoje para sempre. Amém. Amém.